Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe um convidado, né, que já era pra ter aparecido aqui no canal já há muito tempo, né? E essa pessoa é o meu esposinho, aparece aí. Oi, pessoal! Esse é o Paulo, né, meu esposo, nós somos casados há 10 anos. Todos os anos possíveis. E hoje a gente veio trazer um assunto assim que eu queria ter falado já há algum tempo, né, que é sobre serviços domésticos, o quanto a gente lidou com isso, como, né, a gente lidou com isso. Até hoje. É um problema que eu me deparei algumas vezes, muitas vezes na verdade, com a minha mãe, com meus parentes, com muitas das minhas amigas, e aí como a gente encontrou um jeito legal assim de lidar com isso, aí eu trouxe ele pra falar disso também, né, que eu tenho o meu lado, mas ele tem um lado dele, ia ser legal a gente compartilhar isso com vocês, né. Então, né, se vocês quiserem conferir como que a gente lidou com isso, e se você enfrenta esse tipo de problema, então acho que esse vídeo pode ser muito útil pra você. Então, se vocês quiserem conferir as nossas dicas sobre isso, é só continuar ligado. Vamos lá? Como é um assunto muito extenso, a gente vai falar bastante, então eu vou dividir esses vídeos, esses vídeos em várias partes, e aí eu vou colocar no título qual parte é cada, né, pra vocês não se perderem. E aproveitem, se entretenham, assistam tudo, viu? Principalmente vocês homens. E mãos à obra! Tem algumas perguntas, né, que eu reservei pra ele responder, aí ele responde e depois eu falo o meu lado, né. Então vamos fazer desse jeito, vamos ver se funciona, né, depois se der errado a gente corta. Isso mesmo. A primeira pergunta é como você via a questão dos serviços domésticos, né, em geral, antes de casar, como que você via isso, assim? Antes de casar foi até os 28 anos, né? Até uns 20 e poucos tive pouco contato, né, com questões domésticas. Lá em casa acabava que minha mãe fazia a maioria das coisas. Não tinha muito incentivo para eu fazer e meu pai também não fazia praticamente nada. Isso daí foi uma questão que acabou não amadurecendo comigo, né? Nesse período. Eu sempre tive irmãos, tal, eu morava com meus pais, aí depois a minha mãe foi pra Paraná, pro sítio, e aí eu não fazia tanto quando ela fazia em casa, mas quando ela saiu, assim, de casa, eles não se separaram, né, teve uns probleminhas familiares, mas aí depois que ela foi pro sítio no Paraná, eu tive mais responsabilidade, né, eu tive que fazer tudo, tinha meu pai, né, mas como eu já era adulta, tinha 18 anos, aí eu tive que aprender mais a fazer tudo sozinha. Paulo, né, ele não tinha muito não fazia, né, serviço doméstico quando era solteiro. Praticamente nada, às vezes lavava a louça, não lembro de fazer muito mais. Às vezes ajudava a lavar o carro do meu pai, mas no geral... não era muito, era muito pouco, muito pouco. Então, aí quando a gente casou, né, eu tinha o que, 24 anos e você 28, né? Então a gente meio que tava só apaixonado, tudo, a gente não tinha muita maturidade pra lidar com essas coisas de casal mesmo, né, que é os serviços domésticos, as responsabilidades, né. Aí depois de casar que a gente teve mais essa necessidade do embate, né, do conflito, o que você vai fazer, o que eu posso fazer e tal, né. É porque a minha criação foi um pouco machista, né? Como é, infelizmente, talvez a maioria da criação de homens, né? No Brasil, provavelmente em muitos lugares do mundo também. Acaba deixando essas tarefas mais para a mulher, né? Como se fosse algo comum a ela. Obviamente que isso está errado, né? Hoje eu me sentiria mal se eu me comportasse da mesma forma, né? E isso eu fui aprendendo ao longo do casamento, que já tem quase 10 anos. E é isso. Aí aprendendo até hoje para poder ter a divisão 50% cada um, né? Não é o homem ajudar, é o homem dividir, né? Senão está errado, né? Infelizmente, pessoal, os homens gostam de se esquivar disso, né? Mas não tá correto, né? É importante lembrar, né, que como a gente casou assim, apaixonado, tudo, né, a gente morava em casas diferentes, então a gente não tinha aquela, como eu falei, né, o embate, né, o conflito. Então aquela coisa assim de flores acabou bem no caso, no primeiro mês, né, primeiro mês foi um dos mais difíceis, que a gente brigou muito em relação a serviço doméstico, né, depois que casa que vem tudo em cima, né, vem toda aquela responsabilidade, tudo... As tarefas que você tem que fazer é você e o parceiro que tem que dividir, né?
Essa questão das tarefas domésticas está bem ligado a isso, né? Dessa época do começo do casamento e de como você foi criado antes disso, né? No começo do casamento, a gente ainda vem com a ideia da época do namoro, né? Aí que é diferente, né? Porque no namoro a gente não mora junto, então quando a gente se encontra é só para dividir os melhores momentos. A parte da retaguarda, né? Da rotina, não vive, né? Você só vai viver depois que casou. Então aí é quando casa que começa, né? E aí que fica evidente, no meu caso ficou bastante evidente que faltava muito, né? Pra eu ter, assim, pelo menos um mínimo, né, de contribuição na rotina de cuidar da casa, né? E do casamento em si. Então, mas só pra lembrar que esse tipo de embate que a gente teve foi mais começado por mim, eu acho, porque primeiro mês a gente trabalhava junto, né, em casa, e a gente trabalhava na mesma empresa, tinha praticamente os mesmos horários, então era quase o mesmo serviço pros dois. E no primeiro mês eu fiz tudo, né, tipo, desde limpar a casa, cozinhar, tirar lixo, tudo. Acho que você só arrumava a casa, ou a cama, e aí eu fazia tudo, né? Só que aí como eu tinha a mesma rotina que ele, aí eu via ele jogando videogame lá, e eu fazendo tudo, aí eu comecei a ficar nervosa, né? Porque eu não cresci, assim, com tanta, assim, machismo, né? Tipo, eu achando que eu teria que fazer tudo. Eu acabei no namoro eu não pensava que, nesse assunto, né, de dividir tarefas. Não era uma coisa assim, como que a gente vai fazer? Não era um assunto que vinha. No caso dos seus pais, assim como os meus, não teve muita diferença, né? Era mais a sua mãe, realmente, que acabava assumindo, né? Assim como a minha. E a gente tava no caminho de reproduzir isso, né? Só que, felizmente, mudamos o rumo. Então, aí realmente a minha mãe fazia tudo. Então, eu não sei exatamente, mas eu penso, assim, desde criança que tudo tem que ser igual, né? Tipo, eu cresci com meu irmão e a gente dividia tudo era dos dois, o que um ganhava, o outro ganhava também, sabe? Então eu não achava que teria que ter diferença, né? Homem e mulher, assim. Tem que ser igual, mas tem que ter um cuidado extra além disso, eu acho, porque o mundo é montado para que o homem tenha vantagem em tudo. Principalmente um homem branco de classe média, o mundo é montado para ele. É muito mais fácil, né? Para o homem ter a condição de dominar em qualquer situação, né? E essa questão das tarefas domésticas não é diferente. Aliás, é uma das principais, né? Então é onde o homem deixa a desejar, né? São dois cuidados aí, um de ter igualdade e outro de tomar cuidado e não deixar se levar por isso, né? Aí você acaba sobrecarregando a sua esposa, né? Sua companheira, seu companheiro, enfim. Né? A minha parte sobre isso, né, que como eu já fiquei nervosa, né, esse primeiro mês fazendo tudo, então eu acho que se a mulher ela se incomoda com isso e ela vê a situação, ela vê que o cara não quer fazer nada, ela tem que chegar e falar, né? Então, tem, mas ter aquele ímpeto de falar, olha, não acho legal, tal, eu acho que é uma responsabilidade da mulher fazer isso, né? Porque às vezes o homem, tipo, ele não acha que isso é errado porque ele foi criado assim. Então é uma coisa normal, né? E aí pra ela é ruim, né? Por isso é uma coisa assim, não é justa, né? Então eu acho que parte dela também chegar e falar e fazer o outro entender, né? Além disso, a mulher vai ter que estar preparada para o homem não concordar, né? Rebater com argumentos muitas vezes machistas, mas tem que ter paciência e firmeza, né? Firmeza. E o homem, por sua vez, vai ter que, de alguma forma, ouvir, né? Ter a humildade para ouvir. É uma das coisas mais difíceis para o homem, porque ele é criado para não ouvir, né? Para ele ser a voz da razão e ter a última opinião, né, nas coisas. Então mudar isso é difícil, mas é o cerne, tem que ser feito. E é isso, o homem tem que ser humilde, saber ouvir, né, e não ficar com truculência, né, e deixar a mulher ter o seu espaço e poder falar, e é isso. No começo, né, aquela visão masculina de que o homem tá acima da carne seca, eu não levava a sério, né, os argumentos, a postura da Naomi, né, da minha esposa. Aí isso... Não, tudo bem. Que é ela como se ela fosse uma pessoa menor, né, com menor importância. Então esse é o que o machismo, que o pensamento retrógrado faz, né, com o homem. Ele acha que a razão é só dele e que a mulher ela é um ser inferior, né?
que tá ali para servir, né? E é como ela acabou ficando, minha mãe ficou também, provavelmente a mãe dela, e de forma geral, é assim que acontece. A mulher é colocada como uma empregada doméstica dentro da casa, né? E não como uma igual, simplesmente uma igual. Não é, geralmente não é assim. E o homem põe a mulher nessa situação, às vezes a mulher já vem com uma criação dessa e ela mesma se coloca nessa situação, e é um círculo doentio, né? Que é difícil de ser quebrado. Tipo, eu enxergo a sociedade como igual, todo mundo igual. E aí, quando eu vi essa situação, sei lá, é que é difícil pra mulher, ela não quer criar conflito, né? Ela quer ficar... Ela meio que se sujeita àquilo pra não criar conflito, mas ela fica nervosa por dentro e toda vez que aquilo incomoda, ela reclama. E ela não resolve, ela só reclama. E aí ela, toda vez que acontece aquilo, ela sempre se submete. Ou pior, né? Não fala nada, só fica quieta, né? Aí o homem fica sem entender, ela não fala, o homem não entende, aí acha que é frescura, e aí já dá pra perceber onde isso vai levar, né? Vai ser um negócio que ninguém vai entender ninguém. Coisas boas não sairão daí. Né? Assim, a mulher, ela tem a tendência a... Ah, eu vejo o negócio errado, ela não quer bater, ela... vou aguentar, ou deixa pra lá, ou isso vai mudar alguma hora. É muito assim, tipo, eu vejo nas minhas amigas, inclusive eu fazia isso muito nesse primeiro mês, de não quero entrar em conflito, ou tipo, tenho vergonha de falar que o problema é porque você não tá fazendo a sua parte na casa e eu tô fazendo tudo. E eu não acho isso certo. Aí como tem já tem a situação assim que na sociedade a mulher tem que fazer isso, não sei o que, ela tem que fazer todo o serviço doméstico, e aí ela sente vergonha assim, né, meio que do subconsciente de falar, não, eu tô incomodada, eu quero que você faça também. A sociedade é montada para que ela faça isso, e se não fizer, é como se fosse uma falha dela, ela tá falhando como esposa, né? Como se existisse esse tipo de cobrança em cima de uma esposa, né?